Então vamos começar, pessoal. Vamos fazer um último exercício aqui sobre propriedade dos limites. Bom, então, onde tiver x, a gente vai colocar o 64. Então vai ficar raiz quadrada de 64 menos 8 sobre raiz cúbica de 64 menos 4. Isso é igual a... Raiz quadrada de 64, pessoal, a gente sabe que é 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Então vai ficar 8 menos 8 sobre... Raiz cúbica de 64, isso dá 4, pessoal. 4 menos 4. Ou seja, 8 menos 8 deu 0. 4 menos 4 deu 0. Caímos numa indeterminação. Vamos precisar fazer alguma manipulação algébrica, usar algum conhecimento aqui de matemática básica, fatoração, para poder sair dessa indeterminação. Se você me acompanha, você deve estar pensando, pô, ele vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. E ele vai multiplicar em cima e embaixo usando uma identidade de produto notável sobre diferença de cubos. E se você pensou isso, você está certo, a gente pode usar isso sim. Mas aqui eu vou apresentar a você um novo processo de resolver o limite quando está indeterminado. E esse novo processo é substituição de variável. Então é o seguinte, a gente precisa substituir a variável x por uma letra qualquer. Você pode chamar do que você quiser. Eu vou chamar o x de y. E aí, se você reescrever isso aqui em função de y agora, vai ficar o seguinte, limite de raiz quadrada de y menos 8 sobre raiz cúbica de y menos 4 quando y tende a 64. Pessoal, repare o seguinte, ficou exatamente igual a expressão de cima, só que é com y, ou seja, não levou a gente a nada. Aqui, ó, deixa eu tirar daqui. Ó. Então eu vou chamar o raiz quadrada de x de y. Bom, se você fizer isso, você vai conseguir substituir uma parte, ou seja, vai conseguir sair da indeterminação uma parte, mas não completamente dela. A mesma coisa serve se você tentar substituir o raiz cúbica de x por y, ou qualquer letra que você quiser. Vai sair de uma parte da indeterminação. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é substituir o raiz de x. Eu não disse raiz quadrada e nem raiz cúbica, eu só disse raiz de x num determinado índice é igual a y. Como eu disse, se chamar só o raiz quadrada, se aqui tivesse só um 2 aqui de raiz quadrada igual a y, não vai adiantar. E nem raiz cúbica aqui, se tivesse um 3 aqui. Então, a gente vai colocar um número aqui, mínimo múltiplo comum entre 2 e o 3. Ou seja, vamos tirar o MC entre 2 e 3. E a gente sabe que é só multiplicar o 2 e o 3. Ou seja, vamos chamar o raiz sexta de x de y. Porque agora a gente tem tudo. Se a gente quiser o raiz quadrada de x, substituir o raiz quadrada de x, aí você deve estar se perguntando por que a gente quer substituir o raiz de x, seja raiz quadrada ou raiz cúbica. Porque na maioria das vezes, pessoal, o que dá problema é essa raiz aqui. Então vamos continuar aqui. Bom, a gente quer substituir o raiz quadrada de x, a gente tem raiz sexta de x. Bom, a gente vai lembrar, pessoal, que raiz sexta de x é a mesma coisa que x elevado a 1/6. Isso é igual a y. Aí só lembrar, para você memorizar isso aqui, ó, quem está em cima está por dentro aqui, ó, tem um x elevado a 1. E quem está embaixo está por fora. Quem está por cima está por dentro, quem está embaixo está por fora. Só para você lembrar. E aí eu quero que apareça um 2 aqui, olha. Ou seja, porque se aparecer um 2 aqui, a gente vai ter uma raiz quadrada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai elevar os dois lados por 3. Ou seja, vamos elevar os dois lados ao cubo. E aí, simplificando, ó, esse 3 com esse 6, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Isso é igual a y. Portanto, ó, quem está em cima está por dentro, quem está embaixo está por fora. Então, vai ficar assim, ó. X, quem está em cima está por dentro. A gente não precisa botar um aqui, né?
e quem está embaixo está por fora. E raiz quadrada a gente não coloca o índice dela aqui 2, só deixa assim mesmo. Isso é igual a y. Ou seja, a gente já arrumou uma parte aqui, olha, da expressão para poder substituir. Agora vamos atrás da raiz cúbica de y. Mesma coisa, pessoal. Bom, a gente sabe que raiz sexta de x é 1 elevado a 6. Isso é igual a y. E aí, para fazer aparecer um 3 aqui, porque quem está embaixo está por fora, aqui é o 3, a gente vai elevar os dois lados ao quadrado. E aqui, ó, eu esqueci aqui, ó, de deixar um 3 aqui, olha. Porque aqui está elevado a 3, aqui, ó, um 3 aqui. Ó. E aí, esse 2 aqui vai embora com esse 6 aqui. E aí, simplificando 2 por 2, vai ficar 1. E simplificando 6 por 2, ou seja, 6 dividido por 2, isso vai dar 3. Porque a gente sabe que potência de potência a gente multiplica as potências. Então, isso vai dar x elevado a 1 sobre 3 é igual a y ao quadrado. Portanto, raiz cúbica de quem está em cima está por dentro. Está aqui, ó, x elevado a 1. E quem está embaixo está por fora. Aqui, ó, raiz cúbica. Isso é igual a y ao quadrado. Tá aí, então. Ó. Agora só falta um detalhe. A gente chamou raiz sexta de x. Então, o limite de raiz sexta de x, quando x tende a 64, isso é igual a... Bom, onde tiver x, a gente vai colocar o 64. Então, vai ficar raiz sexta de 64. E a gente sabe que 64 é 8 vezes 8. Isso é igual a 8, a gente sabe que é 2 ao cubo. Vezes 8 é 2 ao cubo. Produto de potência de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, isso é 2 elevado a sexta. Então, raiz sexta de 2 elevado a sexta, 64 é 2 elevado a sexta. Isso é igual a... Aqui, a gente só corta esse 6 com esse índice aqui. Ó. Então, isso é igual a 2. Para que eu fiz isso? Porque agora, pessoal, a gente substituiu o x pelo y. A gente não vai mais trabalhar agora com x, vamos trabalhar com y. Então, se o x tendia a 64, então o y, que é igual a raiz sexta de x, vai tender a 2. Isso é igual a o y. Agora vamos montar o nosso limite. Agora vai ficar o seguinte, o limite de... Bom, olha aqui, pessoal, raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada de x é o y ao cubo. Então vai ficar y ao cubo menos o 8 daqui, né? Sobre... Aqui embaixo tinha uma raiz cúbica de x, tá aqui, ó. Raiz cúbica de x agora é o y ao quadrado. Y ao quadrado menos... Aqui tem um 4. Agora, como a gente está trabalhando com y, vai ser quando o y tende a 2. Aqui, ó. Bom, pessoal, onde tiver y, a gente vai substituir o 2. E vocês vão ver que 2 ao cubo dá 8. Então vai ficar 8 menos 8 vai dar 0. E 2 ao quadrado vai dar 4. Então 4 menos 4 vai dar 0. Ou seja, 0 sobre 0. Caímos numa indeterminação. Mas reparem que essa expressão ficou muito mais simples que a de cima. Quem é y ao cubo menos 8 ao cubo? Olha aqui, ó. Vamos aqui no rascunho. Quando a gente tem uma diferença de cubo, ó, a ao cubo menos b ao cubo, isso é igual a... Ó. Bom, a gente sabe que aqui sempre no final vai ser um mais, independente se aqui é mais ou menos, ou seja, se é uma diferença de cubo ou se é uma soma de cubo. Aqui no final sempre vai ser mais. Então vamos lá, o que vai mudar é esse sinal aqui e esse. Se aqui é menos, aqui vai continuar sendo menos e vai trocar. Aqui vai ser um mais. E aí vai ficar a menos b, e aqui vai ficar a ao quadrado, aqui é ab e aqui é b ao quadrado.
Para você memorizar mais facilmente essa expressão, pessoal, é só lembrar que essa expressão aqui é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A diferença dessa para essa aqui é que tem um 2, mas isso aqui é só para você poder lembrar. Se você sabe o trinômio quadrado perfeito, você lembra dessa expressão aqui, só que aqui não tem o 2. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos tirar isso aqui só para você não confundir. Ó, a gente tem o a ao cubo aqui, ó, o y ao cubo. E a gente também tem o b ao cubo, ó, é o 8. E a gente sabe que o 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Tá aqui, ó, o b é 2. Ou se você não enxergar, você pode fazer b ao cubo é igual a 8. E aí, tirando aqui a raiz cúbica de b, vai ficar raiz cúbica de 8. Ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí corta esse índice com esse aqui, corta esse expoente com esse índice aqui, vai ficar 2. Vamos descer um pouco aqui que eu estou ficando sem espaço. Deixar aqui assim. Bom, então, substituindo essa expressão aqui, ó, então arrumando essa expressão vai ficar a menos b, então vai ficar y menos 2 que multiplica a ao quadrado. A gente sabe que o a é igual ao y. Então, se você elevar os dois lados ao quadrado, a gente sabe que o a ao quadrado vai ser igual ao y ao quadrado. Então aqui vai ficar y ao quadrado mais ab, ou seja, 2y mais o b ao quadrado. A gente sabe que o b é igual a 2. Então, elevando os dois lados ao quadrado, vai ficar b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E a gente sabe que 2 ao quadrado é 4. Isso é igual a 4 aqui, ó. Bom, a gente já arrumou a primeira expressão aqui de cima. Embaixo, pessoal, a gente tem uma diferença de quadrado. Isso aqui vira o produto da soma pela diferença. Embaixo a gente tem isso aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é igual a, ó, b, ou seja, o produto da soma pela diferença. Então o a é igual ao y e o b é igual a 2. Então vai ficar o seguinte, embaixo, arrumando essa expressão, vai ficar a mais b, y mais 2, que multiplica y menos 2. E aí, arrumando agora esse limite, a gente vai ter o seguinte, limite de, vamos botar aqui, ó, no lugar de y ao cubo menos 8, vamos colocar essa expressão, vai ficar y menos 2, que multiplica y ao quadrado mais 2y mais 4 sobre y mais 2, que multiplica y menos 2, quando y tende a 2. E aí, pessoal, a gente pode cortar esse y menos 2 com esse y menos 2. Então, isso é igual ao limite de... O que sobrou em cima? Sobrou y ao quadrado mais 2y mais 4 sobre... Embaixo ficou y mais 2, quando y tende a 2. Bom, a gente tem um limite do quociente. A gente pode abrir como o quociente dos limites. Mas se você assistiu a aula passada, a gente vai apenas pegar onde tiver y e substituir o 2 direto. Então vai ficar o seguinte, onde tiver y, vamos colocar o 2 direto. Vai ficar y ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. Tudo isso sobre, bom, 2 mais y mais 2 vai ficar 2 mais 2. Isso é igual a 2 ao quadrado, isso vai dar 4, mais 2 vezes 2, isso vai dar 4, mais um 4 lá do final. Sobre 2 mais 2, isso vai dar 4. Isso é igual a 3 quatros, então vai ficar 3 vezes o 4.
sobre 4. E aí, simplificando esse 4 aqui com esse, isso então é igual a 3. Então esse foi o último exercício aí. A gente aplicou um novo processo aqui, ó, fazendo uma substituição de variável. E eu vou deixar um exercício para vocês aqui. O exercício é o seguinte: calcule o limite. Bem criativo, né? E o limite é o limite de raiz quadrada de 1 mais x menos 1 sobre raiz cúbica de 1 mais x menos 1 quando x tende a 0. E a resposta? A resposta é 3 sobre 2. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. E eu acho que eu já vou começar a fazer o exercício sobre limites no infinito e limite infinito nos próximos exercícios.